Você ouve agora Momento de Fé e Poesia, com Ledesmar José Valger. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso Momento de Fé e Poesia. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês. Quando as mesas se encherem de pão. Esta semana nós vamos relembrar as liturgias da Semana Santa. Vamos começar pelo domingo da Semana da Paixão, também conhecido como Domingo de Ramos, e é contado pelos 3 evangelistas. Entrada triunfal em Jerusalém. Jesus entrou na cidade de Jerusalém montando um jumentinho. Enquanto ele entrava em Jerusalém, em direção ao templo, muitos estendiam suas vestes e ramos de árvores pelo caminho. Neste evento, há uma nítida ligação com a profecias registrada no Antigo Testamento. O profeta Zacarias profetizou exatamente sobre este acontecimento. Ele falou sobre um rei justo e humilde que traria salvação e que viria montado em um jumento. Além disso, um salmo messiânico celebra diretamente a procissão do Messias, Salmo 118. Na entrada triunfal, a multidão clamava exatamente as frases deste salmo. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós os bendizemos desde a casa do Senhor. De volta a Betânia, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos registram que após a entrada triunfal, Jesus passou a noite em Betânia. Na segunda-feira da Semana da Paixão, Jesus amaldiçoou uma figueira. Pecador, agora é tempo de pesar e de temor. Serve a Deus, despreza o mundo. Já não sejas pecador, serve a Deus, despreza. Os evangelhos de Mateus e Marcos são os únicos que relatam esse acontecimento. No dia seguinte, voltando para a cidade, Jesus teve fome e, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. A purificação do templo, Jesus retomou a Jerusalém e expulsou os mercadores que praticavam comércio dentro do templo. À saída da cidade, o Evangelho de Marcos relata que, já sendo tarde, Jesus saiu da cidade de Jerusalém. Muito provavelmente, ele voltou a Betânia, pois no dia seguinte eles viram na mesma figueira que havia sido amaldiçoada. Ao que lhes disse Jesus: Tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levanta-te e joga-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer se fará o que diz, assim será com ele. Como um dia para o outro, assim morre o pecador. Como um dia
para o outro, assim morre o pecador. Na terça-feira da Semana da Paixão, Jesus ensina no templo e discute com os religiosos. Mateus, Marcos e Lucas narram a volta a Jerusalém. Jesus se dirigiu ao templo e começou a ensinar. Então os príncipes do sacerdote, os escribas e os anciãos se aproximaram dele para confrontá-lo acerca dos últimos acontecimentos. Eles queriam achar algum motivo para poder prendê-lo. Neste contexto, Jesus contou algumas parábolas: os 2 filhos, também conhecida como a parábola do filho pródigo, os lavradores maus e as bodas do filho do rei. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados. A oferta da viúva pobre. Os evangelhos de Marcos e Lucas registram essa conhecida passagem bíblica. O sermão escatológico de Jesus. Esse foi um momento muito importante. Nesta ocasião, Jesus falou sobre a destruição do templo e a vinda do Filho do Homem, ou seja, sua segunda vinda. Esse discurso é conhecido como o sermão escatológico de Jesus. Povo meu, que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Rei de piedade de nós, Deus Santo. Quarta-feira da Semana da Paixão. O plano para matar Jesus é narrado por Mateus e Marcos. Jesus avisou aos seus discípulos que, em 2 dias, ele seria entregue para ser crucificado. O mesmo texto nos informa que os príncipes do sacerdote, os escribas e os anciãos do povo já estavam se reunindo para planejarem a prisão e a morte de Jesus. Jesus em Betânia. Mateus, Marcos e João narram uma ocasião em que uma mulher com um vaso de alabastro, portando um unguento de grande valor, derramou-lhe sobre a cabeça de Jesus. O próprio Jesus relacionou a atitude da mulher como uma preparação do seu corpo para o seu sepultamento. A conspiração contra Jesus. Judas Iscariotes foi procurar os príncipes dos sacerdotes com a finalidade de acertar um acordo para entregar Jesus. Quinta-feira da Semana da Paixão. Eu quis comer esta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai. Jesus comemora a Páscoa. Jesus deu instruções aos seus discípulos acerca dos preparativos para a Páscoa. Ele indicou o cenáculo que serviria para a ocasião. Quando já estavam sentados a comer, Jesus falou aos 12 discípulos que o traidor estava entre eles. A ceia do Senhor. Na sequência dos eventos, Jesus realizou e deu instruções sobre a ceia. A partir dali, a ceia do Senhor deveria ser observada em lugar da Páscoa. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia
Em João, Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus, erguendo-se da ceia, chave e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó Mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. O Evangelho de João é o único que registra esse episódio em que Jesus lavou os pés dos discípulos. A conversa com Pedro. Jesus avisou que diante dos fatos de sua prisão, o apóstolo Pedro iria negá-lo. Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, para onde és que o Senhor vai? Jesus respondeu: Você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Está mesmo? Perguntou Jesus. Pois eu afirmo a você que isto é verdade. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Jesus consolou seus discípulos que estavam abatidos. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus ora a favor dos discípulos. O Evangelho de João registra a oração de Jesus em prol de seus discípulos. Ninguém te ama como ninguém te ama como olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como ninguém te ama como ninguém te ama como olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama Jesus no jardim do Getsemane. Jesus partiu para orar num lugar chamado do Getsemane. Esse lugar era um jardim no Monte das Oliveiras, que Jesus frequentava com frequência. Jesus é preso. Os 4 evangelhos narram o momento que Jesus foi preso. Jesus diante do Sinédrio. Após ser preso, Jesus compareceu perante o Sinédrio que buscava alguma acusação contra ele. Pedro nega Jesus. A sequência do texto também mostra o momento em que Pedro negou Jesus conforme havia sido avisado que ocorreria. Sexta-feira da Semana da Paixão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida. O julgamento de Jesus. Depois, Jesus foi levado perante Pôncio Pilatos. Na mesma ocasião, a multidão, incitada pelos principais dos sacerdotes, preferiram soltar Barrabás e pedir a crucificação de Jesus. Jesus é crucificado. Às 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado no lugar chamado Calvário. Jesus morre. Às 3 horas da tarde, Jesus entregou ao Pai seu espírito e morreu. Uma lança transpassa o corpo de Jesus. O Evangelho de João registra o ato do soldado que furou o lado do corpo de Jesus, cumprindo então as Escrituras conforme Apocalipse. Jesus é sepultado. Jesus foi sepultado antes do pôr do sol no túmulo cedido por José de Arimateia.
Seu sepultamento contou com a participação de Nicodemos, que forneceu as especiarias que ungiram o seu corpo. E hoje, para o Momento Poesia, vamos refletir sobre a crucificação de Jesus. Então, vou começar assim. Hosanas ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. As palhas deitam-se no chão, outras os aclamam com as mãos. Montado no jumento, nosso rei caminha para o julgamento. Todos se aglomeram, gritam, vibram, o Messias agora é real. Num beijo incomum e cruel, sabor de fel e de dor, por 30 moedas de prata, Jesus foi entregue pelo traidor, que reconhecendo seu pecado, logo depois se enforcou, deixando nas mãos de Pilatos Jesus nosso Salvador. Então, em um costume tradicional, chamou Barrabás e o libertou, um prisioneiro perigoso, enquanto o povo exclamou: prenda Jesus! Pilatos as suas mãos lavou, mandou prender Jesus, mesmo que mal algum nele encontrou. Uma coroa de espinho alguém teceu, e sobre sua cabeça encaixou. Na sua mão direita colocaram uma vara e começaram a zombar. Cuspiram nele e batiam na cabeça com a vara a gritar: salve o rei dos judeus! Gritavam, gritavam, gritavam sem parar. Então inicia a peregrinação. O Calvário espera por nosso irmão. Com a cruz nos ombros vai seguindo, entre gemidos e empurrões. Cai por 3 vezes, levanta, sangra, ninguém lhe estende a mão, até parecer um homem chamado Simão, do meio da multidão. A sua face ensanguentada é por Verônica enxugada. Entre 2 ladrões é o destino de sua chegada. Deitado sobre o madeiro, Jesus já é prisioneiro. As batidas do martelo, a esponja e o vinagre, aproximam-se o suspiro derradeiro. Eram 15 horas, houve um grande trovão e tudo se escureceu, e o véu do templo de cima a baixo se rompeu. Nesta hora solene, nosso Senhor Jesus morreu. Quando alguém exclamou: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, do olhar da gente a ser... Você acabou de ouvir Momento de Fé e Poesia, com Ledesmar José Valger. Se ouvir a canção cantada de novo, do olhar da gente a certeza.